Imagine um jovem de 19 anos pregando para 10.000 pessoas numa época sem microfone, sem amplificação, sem tecnologia. E a multidão ficava em silêncio absoluto, porque o que saía daquela boca não parecia humano. Diziam que quando Spurgeon pregava, o próprio inferno tremia. Mas o que poucos sabem é o que acontecia antes de ele subir ao púlpito. E o que vamos descobrir hoje vai mudar completamente como você entende o poder espiritual. Neste episódio você vai entender o que tornava a pregação de Spurgeon diferente de qualquer coisa que existia na sua época. Qual era o segredo espiritual que ele praticava antes de cada sermão? E o que você pode aprender com a vida de um homem que o próprio Charles Darwin foi ouvir pregar e saiu em silêncio? Estamos em Londres, 1854. A cidade é um caos industrial. Poluição, pobreza, doenças. Uma igreja batista pequena e quase falida convida um jovem desconhecido para pregar. Ele tinha 19 anos, não tinha teologia formal, não tinha nome. Tinha apenas uma coisa: fogo. Em 6 meses, a congregação triplicou. Em 2 anos, precisaram construir o maior templo da Europa para comportar as pessoas que vinham ouvi-lo. Charles Haddon Spurgeon se tornaria o pregador mais lido de todos os tempos, e ainda é hoje, 130 anos depois da sua morte. Mas nenhuma grande obra começa na plataforma, começa no escuro de joelhos. O segredo de Spurgeon era algo que ele chamava de a câmara secreta. Antes de cada culto, às vezes por horas, ele ficava sozinho em oração. Não uma oração decorada, uma luta real com Deus. Ele escreveu no seu diário: "Não me atrevo a subir ao púlpito antes de ter a certeza de que Deus vai comigo. Sem Ele, sou apenas barulho. Com Ele, sou trovão." A diferença entre um pregador que entretém e um que transforma é o que acontece antes de ele abrir a boca. Mas há algo sobre Spurgeon que quase ninguém conta. Ele sofria de depressão severa. Em vários momentos da sua vida, esse homem que movia multidões ficava dias sem conseguir sair da cama. A escuridão que ele pregava contra também morava dentro dele. E foi exatamente essa luta que tornava a sua pregação tão poderosa. Ele não falava de um pedestal, falava das trincheiras. Quando ele dizia, "Deus é fiel nas trevas", as pessoas sabiam que aquele homem havia estado nas trevas de verdade. Você não pode tocar o coração de alguém com verdades que você mesmo nunca viveu. Se esse conteúdo está tocando você, inscreva-se agora no canal. Toda semana um novo episódio sobre os homens que mudaram a história da fé. Spurgeon também tinha uma disciplina de estudo que impressionava. Ele lia de 6 a 12 livros por semana. Mas o que ele dizia sobre leitura é o que diferenciava o estudioso do ungido. Leia para ser preenchido. Ore para ser aceso. Sem as duas coisas juntas, o pregador é um homem frio com muitas informações. Ele formou uma escola de pastores onde a primeira disciplina ensinada não era teologia, era oração.
porque Spurgeon entendia que um teólogo sem intimidade com Deus é apenas um acadêmico espiritual. Saber sobre Deus sem conhecer a Deus é como ter o mapa de um tesouro sem nunca ter saído para procurá-lo. A grande lição da vida de Spurgeon é esta: o fogo espiritual não é um dom que Deus dá aos especiais. É uma chama que qualquer pessoa pode acender, mas que exige combustível diário. Spurgeon dizia que a maior ameaça à igreja não é a perseguição de fora, é o esfriamento de dentro. Um pastor que para de orar não perde a mensagem de uma vez, perde aos poucos, palavra por palavra, até que o sermão está tecnicamente correto e espiritualmente vazio. Quando o fogo apaga por dentro, as palavras continuam saindo, mas o calor some e as pessoas sentem a diferença. Há um capítulo da vida de Spurgeon que poucos conhecem e que explica muito sobre de onde vinha a autoridade daquele homem. Em 1854, logo no início do seu ministério em Londres, uma epidemia de cólera varreu a cidade. Enquanto médicos e autoridades recomendavam isolamento, Spurgeon foi de casa em casa, visitando os doentes e os moribundos. Sem proteção, sem garantia nenhuma de que não seria contaminado. Ele passou semanas entrando em lares onde havia desespero, cheiro de morte e pessoas que nunca haviam ouvido uma palavra de conforto. E quando voltava para o púlpito no domingo, as pessoas percebiam: havia algo diferente nele. Uma autoridade que não vinha de estudo, vinha de presença. Você não prega com poder sobre o sofrimento que você nunca tocou. Spurgeon tocou, literalmente. Mas o preço foi alto. Depois de semanas nesse trabalho, Spurgeon entrou em colapso emocional. Num domingo, a caminho do culto, viu escrita numa janela uma frase do livro de Provérbios: "O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro." Ele relatou que aquela frase simples, num vidro empoeirado de uma rua de Londres, foi o que impediu que ele desmoronasse completamente. Às vezes, Deus fala através de coisas que não têm nada de grandioso. A palavra de Deus não precisa de contexto dramático para ser poderosa. Ela é poderosa em qualquer contexto. E foi exatamente esse período, a epidemia, os moribundos, o colapso, a frase na janela, que Spurgeon identificou mais tarde como o momento em que deixou de ser um pregador talentoso e se tornou um pastor de verdade. Porque pastor não é quem fala bem sobre o sofrimento, é quem entra nele junto com as pessoas. Spurgeon também tinha uma relação profunda com a natureza. Nos períodos de recuperação da depressão, ele saía para longas caminhadas no campo, sem Bíblia, sem diário, sem nada, apenas observando, e dizia que a criação falava de Deus de uma forma que nenhum livro teológico conseguia replicar. Quando não consigo encontrar Deus nas palavras, eu o encontro nas folhas, no vento, no silêncio entre as árvores. Ele está em todo lugar, exceto onde não é procurado. Isso era Spurgeon na sua essência. Um homem que entendia que a espiritualidade não cabe dentro dos muros de uma igreja. Ela transborda para tudo, para as ruas com epidemia,
para as janelas com versículos, para os campos onde o vento sopra. Deus é maior que qualquer liturgia, e encontrá-lo fora dos formatos religiosos não é heresia, é maturidade espiritual. E no final de toda essa jornada, as multidões, a depressão, a epidemia, os livros, os pastores formados, a escola de teologia, os sermões publicados em 63 volumes. O que Spurgeon dizia sobre tudo isso era surpreendentemente simples. Não fui eu, nunca fui eu. Fui apenas um homem que ficou perto o suficiente de Deus para que algo do calor dele passasse por mim para outras pessoas. O maior ministério não é o que você constrói, é o que Deus faz através de você quando você para de atrapalhar. No próximo episódio, vamos entrar na parte mais sombria da vida de Spurgeon, a dor que ele carregava e nunca quis tornar pública e como essa dor se tornou a fonte do seu maior poder de pregação. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A série continua e vai ficando mais profunda a cada episódio. Se esse conteúdo tocou você, compartilha com alguém que precisa reacender o fogo espiritual. Até o próximo episódio.